de um lado, e de um outro lado, dissociadamente da minha inteligência, a minha pulsão predatória, instintual, de sobrevivente animal, mamífero, comedor, disposto a tudo. Essa irreconciliação está presente em nós até hoje, crescentemente presente. Por isso, não é apenas a educação formal, nem o desenvolvimento de inteligência que aplaca as pulsões do ser. Todo dia, toda hora, a gente vê gênios expressando bestialidades que você não encontra em animais famintos. Não encontra. Todos os dias. Porque essa dissociação, essa psicose básica, ou essa esquizofrenia primal está presente na gente. Agora imagina, quando essa doença primal recebe uma unção de ser, que é o que a religião confere ao cara, você batiza esse ente. Não porque ele ficou cheio do Espírito Santo, de lucidez, de consciência, de amor, de mansidão, de bondade, de fidelidade, porque ele começou a se converter ao bem, a dar razão ao amor de Deus. Não, não. Você batiza esse cara, você unge esse cara porque ele citou palavras mágicas da confissão de fé. Não, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra. Repetiu aquela papagaiada, que não tem nenhum significado da vida dele, a gente o ungiu, a gente o salvou. A gente o batiza, a gente o ordena, a gente faz qualquer coisa. E esse bicho fica pior do que qualquer outro bicho. Porque essa inteligência perde frequentemente qualquer que seja o senso de autocrítica, especialmente quando esses indivíduos não são filhos das religiões, das culpas muito acentuadas, mas são indivíduos filhos das religiões, dos surtos de importância diante de Deus, que permitem a eles sentirem-se braço, extensão, desígnio e expressão de Deus manifestada na terra. Quando o nível de interpretação de si em relação ao Criador é esse, de que ele te ungiu e você é o cara para realizar os feitos de Deus no mundo, com o seu braço e com a sua cabeça, a pior de todas as bestas nasce. Pior do que qualquer besta, porque nenhuma ideologia política dá esse poder da unção de Deus. Nenhuma compreensão filosófica, nada tem o poder, mesmo falaciosa e injustificadamente, de reforçar a patologia mental de um ser humano quanto uma pseudo-unção de Deus no cara. Aí, meu querido, se for para pegar dinheiro, a gente pega. Se for para atropelar, a gente atropela. Ou se for como esse pessoal agora do levante iraquiano, dos jihadistas, lançando o antigo califado, o califado do século VII, quando o Iraque foi um dos centros mais importantes do islamismo, com direito a disputar entre os califados, era um dos 3 mais importantes. E surge esse surto, que é antigo e volta de vez em quando, mas recebeu essa renovação agora, de ressurreição desse califado, que é unificar toda a consciência árabe sob uma única bandeira. Aí você vê como a loucura é grande da religião, porque se o Hamas, lá no conflito entre o governo de Israel e os terroristas do Hamas, não vão parar de dizer que é uma guerra entre israelenses e palestinos, porque não é. Entre os militares de Israel e os terroristas do Hamas. Se o
O Hamas tem coragem de pegar as crianças palestinas e mulheres palestinas e colocá-los em prédios supostamente seguros, sob os quais eles escondem os seus armamentos, porque se as bombas caírem em cima por informações do serviço secreto de que lá estão bombas e morrerem civis, a culpa é de quem jogou a bomba. E os civis são nossos, mas e daí? A nossa causa é maior do que esses civis, porque nós não amamos a nossa vida, muito menos a vida do nosso povo. Nós temos a obsessão pela nossa causa. Ora, se o Hamas pensa assim, ele assim pensa por causa de uma perspectiva de natureza religiosa fanatizante que fez a mente dessas pessoas se transformar nessa mente diabo, nessa mente diabólica. Essa mente diabólica, Jesus denunciou explicitamente a primeira vez em João 8, aqui, João 8, abra aí e leia. Denunciou em relação aos judeus, não ao Hamas. A denúncia que aparece aqui em João 8, vós sois filhos do diabo. O diabo era homicida desde o princípio, mentiroso, que nunca se firmou na verdade. Vós sois filhos dele porque praticais as suas obras, porque amais a morte. Sim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade a vocês, vocês não creem em mim, Jesus disse. Sempre assim. Pois bem, o primeiro grupo que recebeu essa denúncia explícita na Escritura, não é a primeira vez que acontece na história humana. A história humana está cheia de diabos humanos. Mas aqui na Escritura, com esse tratamento vinculado a essa arquetipia do diabo, do diabolos, divisor homicida, é aqui Jesus falando de judeus. Que judeus? Publicanos, meretrizes, marginais? Não. Judeus, líderes do templo, teólogos, escribas, sacerdotes, fariseus, representantes de seitas político-religiosas, reis do exemplo, senhores do saber, superiores aos demais homens da terra, que se achavam no direito de declarar vida ou morte em nome de Deus, céu ou inferno, verdade ou heresia sobre os homens, porque eles eram os representantes da divindade. Esses foram os que primeiro explicitamente no Novo Testamento receberam essa designação. Tem um outro cara que é explicitamente chamado de filho do diabo, que era um mágico, Elimas. Paulo tentando evangelizar um procônsul romano, procônsul Sérgio Paulo, autoridade da Ásia Menor daqueles dias, e Paulo conversando, e o cara afinzão do evangelho, e o bruxo, que também praticava magia e mágica, para enganar com ilusões, com impressões, tanto quanto com ações paranormais ou sobrenaturais. Ficava se interpondo entre Paulo e o procônsul na conversa, até que lá pelas tantas, Paulo literalmente encheu o saco. Partiu para cima do cara, pulou e botou-lhe o dedo no meio da venta. E lhe disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, até quando não cessarás de perverter os santos e retos caminhos do Senhor? Eis aí está sobre ti a mão do Senhor,
e tu ficarás cego por algum tempo. E Lucas prossegue dizendo: e eis que de repente caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à volta, tateando, procurava alguém que o guiasse. Ora, o procônsul Sérgio Paulo, vendo o que acontecera, creu maravilhado na palavra do Senhor. Agora, se judeus do primeiro século, se mágicos da Ásia encarnavam esse papel frequentemente, meu Deus, Jesus foi mais além. Em João 10, quando ele disse: todos quantos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Todo e qualquer ser humano que chegue e diga: você precisa de mim para se aproximar de Deus, é ladrão e salteador e mercenário. Qualquer ser humano que chegue a você e diga: a minha oração será ouvida por você, se eu não orar por você, você está perdido. Esse indivíduo é ladrão, é mercenário, é enganador. Qualquer indivíduo que se ofereça para ser seu mediador, para fazer o cara da oração forte, porque a sua é fraca, e para ganhar e oferir resultados financeiros, de influência, de importância, de fama, de qualquer que seja o tráfico de capitais que ele use para se beneficiar de você, e que faça isso porque você creia que de fato ele é uma figura especial diante do Eterno, eu estou autorizado a dizer em nome de Jesus que ele é um ladrão, um mercenário, um salteador. Ladrão, mercenário e salteador. É o que Jesus, o bom pastor, me manda dizer. É ladrão, é mercenário, é salteador. Agora, a gente anda pela história. A gente viu dezenas de papas se tornarem essas figuras do abominável da desolação, filhos do diabo, cardeais. Meu Deus, a gente viu imperadores romanos, demoníacos. A gente viu entes de barbárie sofisticada e impensável no curso da história. Quando a gente entrou no século XX, meu Jesus, que século de demônios. Primeira Guerra Mundial foi uma das coisas mais horrorosas que já aconteceram na humanidade.